Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Café quente em uma rua vazia. A rua parecia existir fora do tempo. Não completamente vazia, porque o silêncio também é uma presença, mas vazia o suficiente para que cada pequeno som encontrasse espaço para respirar. O leve zumbido de um poste antigo roçar distante do vento contra as folhas secas acumuladas junto ao meio-fio. O tilintar quase tímido de uma colher contra a porcelana. Dentro do pequeno café, a luz era dourada e baixa, como se tivesse sido feita para não incomodar ninguém. Não havia música, apenas o som da máquina de café trabalhando em intervalos lentos, como um coração paciente. Na mesa junto à janela, uma xícara ainda soltava vapor. O café havia sido servido há poucos minutos, mas ninguém o tocará ainda. O calor subia em espirais delicadas, desaparecendo no ar frio da noite que atravessava o vidro. Do lado de fora, a rua permanecia silenciosa. As lojas já haviam fechado suas vitrines escuras refletindo apenas os postes e o céu profundo. Um táxi passou ao longe, sem pressa, desaparecendo antes mesmo que o som do motor pudesse se tornar memória. Clara observava tudo isso sem realmente procurar algo específico. Ela havia escolhido aquela mesa por acaso, ou pelo tipo de acaso que acontece quando o corpo decide antes da mente. Estava cansada, mas não exatamente cansada do dia. Era um cansaço mais antigo, mais suave, como o de quem carregou pensamentos por tempo demais. A mão repousava ao lado da xícara. Não havia pressa em beber. O garçom, um homem de movimentos tranquilos e passos quase silenciosos, limpava o balcão com um pano branco. Ele não perguntara nada além do necessário. Apenas anotara o pedido, assentira com um sorriso breve e deixará o café ali, como quem entrega algo importante sem fazer alarde. Era um lugar que respeitava o silêncio das pessoas. Clara gostou disso, imediatamente. Ela observou a própria respiração embaçando levemente o vidro da janela. Do outro lado o mundo parecia distante, como se pertencesse a outra noite, outra cidade, talvez outra vida. Havia algo especial nas ruas vazias depois de certo horário. Elas deixavam de ser caminhos e se tornavam pausas. Sem multidões, sem pressa, sem expectativas. Apenas espaço. Finalmente ela segurou a xícara. O calor atravessou os dedos devagar, subindo pelas mãos, pelos braços, até alcançar o peito. Era um calor simples, quase doméstico, mas suficiente para ancorá-la ali. O primeiro gole foi pequeno. O sabor era forte e levemente amargo, com um fundo doce que demorava a aparecer. Clara fechou os olhos por um instante, não por cansaço, mas para sentir melhor aquele momento. Como se o mundo tivesse diminuído de tamanho até caber dentro daquela xícara. Às vezes, pensou, tudo o que alguém precisa é de um lugar onde nada seja exigido. Nenhuma resposta, nenhuma decisão, nenhuma versão melhor de si mesma. Apenas existir. Uma rajada de vento passou pela rua, fazendo uma folha girar lentamente diante da janela. O movimento era tão lento que parecia coreografado. Clara acompanhou o trajeto da folha até que ela desapareceu na esquina. Era estranho como a noite podia ser acolhedora quando não se tentava preenchê-la. Ela lembrava de noites diferentes, barulhentas, cheias de compromissos, mensagens chegando sem parar, relógios sempre avançando rápido demais. Mas ali, naquele pequeno café quase vazio, o tempo parecia ter desistido de correr. O relógio atrás do balcão marcava 11h43. Os ponteiros avançavam com calma, como se também estivessem cansados. Outro cliente entrou. O sino da porta tocou suavemente. Um som breve que não quebrou o silêncio, apenas o reorganizou. Era um homem mais velho, usando um casaco longo. Ele escolheu uma mesa distante, tirou o chapéu e pediu algo quente com um gesto discreto. Ninguém trocou palavras além do necessário. E ainda assim, havia uma sensação curiosa de companhia. Como se todos ali compartilhassem o mesmo acordo silencioso. Descansar um pouco do mundo. Clara percebeu algo que não notava havia semanas, talvez meses. Seus pensamentos estavam mais lentos. Não desaparecidos, apenas desacelerados, como neve caindo sem vento. Ela não estava tentando resolver nada. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente.
O vapor do café já não subia com a mesma intensidade. A superfície escura agora refletia a luz do teto, criando pequenos brilhos dourados. Ela tomou outro gole. Do lado de fora, uma janela em um prédio antigo acendeu. Depois outra. Pequenos retângulos de luz surgiam na distância, como se a cidade respirasse em ritmos diferentes, cada pessoa acordada por seus próprios motivos. A noite não era vazia. Era apenas tranquila. Clara apoiou o queixo na mão e observou a rua outra vez. Pensou em como certas pausas não acontecem por planejamento. Elas simplesmente encontram a gente quando já não há energia para continuar correndo. E talvez fosse exatamente isso que aquela noite era. Uma pausa encontrada. Não conquistada. Não merecida. Apenas oferecida. O garçom colocou discretamente um pequeno biscoito ao lado da xícara sem dizer nada. Clara sorriu surpresa com o gesto simples. Havia algo profundamente humano naquele cuidado silencioso. Ela agradeceu com um aceno leve. Ele respondeu da mesma forma e voltou ao balcão. O café agora estava na temperatura perfeita. Nem quente demais, nem frio. Como se tivesse esperado exatamente o tempo necessário para ser apreciado. Lá fora a rua permanecia quieta, mas já não parecia vazia. Parecia segura. Como se por algumas horas, o mundo tivesse decidido diminuir o volume apenas para permitir que quem estivesse cansado pudesse respirar novamente. Clara inspirou fundo. E pela primeira vez naquela noite, sentiu que não precisava estar em nenhum outro lugar. O café já não soltava tanto vapor. Agora o calor permanecia mais discreto, guardado dentro da porcelana, como uma brasa tranquila que não precisava mais se mostrar. Clara girou a xícara entre os dedos, sentindo a superfície morna contra a pele. O gesto era lento, quase automático, como se suas mãos soubessem exatamente o que fazer para permanecer naquele instante. Do lado de fora, a rua parecia ainda mais quieta. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio profundo, daqueles que surgem quando a cidade finalmente aceita descansar. Um semáforo distante alternava cores para ninguém. O vermelho iluminava o asfalto úmido, depois o verde, depois o amarelo, repetindo um ciclo que não exigia testemunhas. Clara observou aquilo por alguns segundos longos demais para serem contados. Havia algo reconfortante em perceber que o mundo continuava funcionando mesmo quando ninguém estava olhando. O homem mais velho sentado ao fundo do café abriu um jornal dobrado com cuidado. O som do papel se espalhou pelo ambiente como um sussurro. Ele não parecia ler com pressa. Seus olhos percorriam as linhas lentamente, como quem apenas acompanha o movimento das palavras. O garçom apagou uma das luzes próximas ao balcão. A mudança foi quase imperceptível, mas o ambiente se tornou ainda mais suave. As sombras alongaram-se discretamente pelo chão de madeira, e o café ganhou um ar de fim de noite. Não de encerramento, mas de recolhimento. Clara tomou outro gole. O sabor havia mudado levemente. Menos intenso, mais arredondado. Como se o tempo também participasse da bebida, transformando-a aos poucos. Ela apoiou as costas na cadeira e deixou o olhar vagar sem destino específico. Notou pequenas coisas que antes passariam despercebidas. Uma rachadura fina na parede próxima à porta, o reflexo tremido das luzes no vidro da vitrine, uma planta pequena sobre o balcão inclinando-se em direção à janela. Tudo parecia existir com mais clareza ali dentro. Talvez porque ninguém exigia atenção. Uma leve brisa passou quando a porta se abriu novamente. Desta vez ninguém entrou. O vento apenas empurrou a porta por um instante, fazendo o sino tocar sozinho antes de ela retornar ao lugar. O garçom levantou os olhos, sorriu de leve, como se reconhecesse aquele tipo de visita, e voltou ao que fazia. Clara sentiu vontade de rir baixinho, mas o riso ficou apenas como um movimento interno, um aquecimento leve no peito. Ela percebeu algo curioso. Não estava pensando no que viria depois daquela noite, nem no dia seguinte, nem nas tarefas que costumavam ocupar seus pensamentos antes mesmo de terminarem. A noite não pedia planejamento. Pedia presença. Lá fora uma garoa começou quase invisível. Pequenos pontos surgiram no vidro da janela, espalhando a luz dos postes em círculos suaves. As gotas desciam lentamente cruzando caminhos, unindo-se e separando-se sem pressa. O som da chuva era tão leve que parecia mais lembrança do que realidade. Clara aproximou a xícara do rosto, sentindo o aroma antes de beber. Inspirou fundo. O cheiro do café misturado ao da chuva criou uma sensação inesperada. Algo entre nostalgia e conforto.
Como entrar em casa depois de muito tempo fora. Ela não tentou nomear o sentimento. Algumas coisas perdem força quando recebem um nome. O homem ao fundo terminou sua bebida, dobrou o jornal novamente e levantou-se. Pagou em silêncio, trocou poucas palavras com o garçom e saiu. O sino tocou outra vez. Desta vez acompanhado pelo som suave da chuva lá fora. Por alguns segundos, Clara observou a porta fechada. Agora o café parecia ainda maior. Não por estar vazio, mas por estar tranquilo demais. O relógio avançava lentamente. Meia-noite se aproximava sem anunciar nada. Não havia mudança brusca. Apenas uma continuidade suave. Como virar uma página sem perceber exatamente quando o movimento começou. Clara percebeu que sua respiração estava mais profunda. Os ombros antes tensos repousavam naturalmente. Até seus pensamentos pareciam sentar-se ao seu lado, quietos, sem insistir em conversa. Ela passou o dedo pela borda da xícara seguindo o contorno circular. O gesto trouxe uma sensação simples de permanência. Como se aquele pequeno objeto a mantivesse ancorada ali. Naquele espaço seguro entre o dentro e o fora. A chuva aumentou um pouco, ainda delicada. As luzes refletidas no asfalto criavam caminhos dourados que se estendiam pela rua vazia. Nenhum carro passava. Nenhuma pressa atravessava o cenário. A cidade parecia suspensa. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que também podia ficar suspensa, sem precisar decidir nada, sem precisar ir embora imediatamente, sem precisar ser outra pessoa além daquela que segurava uma xícara morna numa noite silenciosa. O garçom aproximou-se devagar. Mais um pouco, perguntou em voz baixa, apontando para a xícara quase vazia. Clara hesitou apenas por um instante. Depois assentiu. Não porque precisasse de mais café, mas porque ainda não queria que a noite terminasse. Ele levou a xícara e retornou pouco depois enchendo-a com cuidado. O vapor voltou a subir, renovando o pequeno ritual. Clara observou aquilo com uma sensação tranquila, quase grata. Às vezes, pensou, abrigo não é um lugar permanente. É apenas um momento em que o mundo diminui o suficiente para caber dentro de um gesto simples. E naquela rua vazia, sob a chuva leve e a luz morna do café, a noite parecia disposta a permanecer assim por mais um tempo. Como se soubesse que ainda havia silêncio a oferecer. O novo café chegou mais quente que o anterior. O vapor subiu em fios delicados desenhando caminhos breves no ar antes de desaparecer. Clara aproximou as mãos da xícara sem tocá-la, ainda apenas sentindo o calor alcançar os dedos. Era um gesto quase infantil, simples, mas profundamente reconfortante. A chuva lá fora encontrou um ritmo constante. Não forte o suficiente para chamar a atenção, nem fraca a ponto de desaparecer. Apenas presente. As gotas batiam no toldo do café com um som macio, repetitivo, criando uma espécie de música involuntária que preenchia o espaço sem exigir escuta. O garçom voltou ao balcão e começou a organizar as xícaras limpas. Cada movimento era preciso e silencioso. Por um instante Clara teve a impressão de que aquele lugar existia há muito tempo, exatamente assim. Atravessando noites iguais, aquela recebendo pessoas diferentes que talvez buscassem a mesma coisa sem saber. Uma pausa. Ela finalmente levou a xícara aos lábios. O calor espalhou-se devagar e o sabor parecia mais suave desta vez. Talvez não fosse o café que tivesse mudado, mas o modo como ela o recebia. O amargor já não era marcante. Havia apenas um gosto confortável, familiar. Do lado de fora, a rua brilhava sob a chuva fina. A água corria lentamente junto ao meio-fio formando pequenos caminhos que refletiam as luzes dos postes. Um gato atravessou a calçada com passos cuidadosos desaparecendo, sob a marquise de uma loja fechada. Clara acompanhou o movimento até ele sumir. Havia beleza naquele tipo de detalhe que ninguém comentaria no dia seguinte. Ela apoiou o cotovelo na mesa e observou o interior do café como se o visse pela primeira vez. As cadeiras ligeiramente diferentes umas das outras, a pintura antiga nas paredes, o quadro pequeno perto da porta, uma paisagem indistinta, talvez uma praia, talvez apenas cores misturadas pelo tempo. Nada parecia planejado para impressionar. E talvez por isso fosse tão fácil permanecer ali. O relógio atrás do balcão marcou meia-noite. Nenhum som anunciou a mudança de dia. Apenas os ponteiros avançando com a mesma calma de sempre. Clara percebeu que gostava dessa ideia. O dia novo chegando sem exigências, sem cerimônias.
A madrugada tinha uma honestidade rara. O garçom abriu discretamente um livro atrás do balcão, enquanto o café permanecia vazio. Ele lia algumas linhas, levantava os olhos para observar o ambiente, depois retornava à página. Não parecia vigilância, parecia cuidado. Como quem garante que o silêncio continue intacto. Clara sentiu algo dentro de si desacelerar ainda mais. Pensamentos que antes chegariam em sequência agora surgiam espaçados, leves como nuvens atravessando um céu amplo. Uma lembrança apareceu. Não completa, apenas uma sensação. Uma noite antiga, talvez anos antes, outra mesa, outra xícara quente. Ela não tentou reconstruir o resto. Bastava saber que já havia sentido algo parecido. Uma tranquilidade que não dependia de explicações. A chuva começou a diminuir. As gotas agora escorriam lentamente pelo vidro, deixando trilhas transparentes que distorciam as luzes da rua. Em alguns pontos o céu parecia clarear levemente. Não pelo amanhecer ainda distante, mas porque as nuvens começavam a se dispersar. Clara percebeu que não estava mais contando o tempo. A urgência de ir embora não existia. Ela passou a mão pela superfície da mesa, sentindo pequenas imperfeições da madeira. Marcas deixadas por outras pessoas, outras noites, outras pausas. Aquilo a fez pensar que talvez muitos desconhecidos tivessem encontrado ali exatamente o que ela encontrava agora. Um intervalo seguro entre o que foi e o que ainda viria. O sino da porta moveu-se suavemente outra vez. Desta vez apenas pelo vento. O ar fresco entrou por um instante trazendo o cheiro da rua molhada. Clara inspirou fundo. O aroma da chuva misturado ao café criava uma sensação difícil de descrever. Algo entre começo e descanso. Ela percebeu que o cansaço que carregava ao chegar havia mudado de forma. Não desaparecido. Apenas acomodado. Como um casaco finalmente retirado dos ombros. O garçom aproximou-se novamente, não para perguntar nada, apenas para acender uma pequena luminária sobre uma das mesas vazias. A luz era mais quente, quase âmbar, e tornou o ambiente ainda mais íntimo. Clara observou o gesto com atenção. Pequenos cuidados sustentavam aquela noite. Nada grandioso, nada urgente. Apenas ações silenciosas que impediam o mundo de parecer áspero demais. Ela tomou mais um gole. Agora o café estava exatamente na temperatura ideal. Quente o suficiente para confortar, frio o suficiente para ser bebido sem pressa. Lá fora a rua permanecia quase deserta, mas já não parecia solitária. Havia uma sensação suave de continuidade, como se a cidade respirasse em sono leve, confiando que amanhã chegaria no momento certo. Clara apoiou a cabeça levemente contra o encosto da cadeira. Por alguns segundos, apenas ouviu a chuva distante, o virar de páginas do livro, o leve tilintar de porcelana, a própria respiração, e percebeu algo simples, quase invisível. A noite não estava passando. Ela estava sendo vivida, sem esforço, sem expectativa, apenas presente. E naquele pequeno café, cercada por silêncio e luz morna, Clara sentiu que talvez algumas noites existam apenas para lembrar as pessoas que descansar também é uma forma de seguir em frente. A madrugada avançava sem anunciar sua chegada. Não havia mudança clara entre um momento e outro. Apenas uma sensação gradual de profundidade, como se o mundo tivesse diminuído ainda mais o volume. O café permanecia envolto naquela luz morna, protegendo o interior do frio suave que dominava a rua. Clara percebeu que já não observava o relógio. O tempo parecia ter desistido de ser medida e se transformado apenas em presença. A xícara descansava entre suas mãos. O calor agora era constante, discreto, quase íntimo. Ela bebia em pequenos goles espaçados, mais pelo gesto do que pela necessidade. Cada movimento parecia prolongar a noite, como se beber devagar fosse uma forma silenciosa de permanecer ali. Do lado de fora, a chuva cessara completamente. O asfalto ainda brilhava, refletindo as luzes dos postes em linhas longas e douradas. Pequenas poças guardavam fragmentos do céu, tremendo levemente quando uma brisa passava. Um ônibus vazio cruzou a avenida distante. Seu som chegou abafado como se viesse de outra cidade. Logo desapareceu, devolvendo tudo ao silêncio anterior. O garçom fechou parcialmente as cortinas da porta de vidro, não para impedir a visão da rua, mas para suavizar a claridade externa. O gesto fez o café parecer ainda mais acolhido dentro de si mesmo,
como uma ilha tranquila cercada pela madrugada. Clara acompanhou o movimento com os olhos. Havia algo reconfortante em perceber que aquele lugar também parecia descansar junto com quem estava ali. Ela respirou fundo. O ar tinha cheiro de madeira, café e chuva recente. Um aroma simples, mas suficiente para trazer uma sensação inesperada de segurança. Por um instante teve a impressão de que poderia permanecer ali indefinidamente, sem que nada faltasse. Seus pensamentos surgiam mais espaçados agora. Não eram lembranças completas, apenas impressões. Uma risada antiga, uma caminhada sem destino, a sensação de chegar em casa depois de um dia longo. Fragmentos suaves, sem peso. Ela deixou que viessem e fossem. O garçom virou a placa da porta para o lado de fechado, embora não tivesse dito nada. O café continuava aberto para quem já estava ali. Apenas o mundo lá fora deixava de entrar. Clara percebeu isso e sentiu uma tranquilidade inesperada. Era como se a noite tivesse decidido protegê-la por mais algum tempo. O homem retornou ao balcão e colocou água para aquecer. O som baixo da chaleira começou a preencher o ambiente, um murmúrio constante que se misturava ao silêncio sem quebrá-lo. Clara observou a própria imagem refletida no vidro da janela. Não parecia diferente, mas havia algo mais leve em sua expressão. Os olhos descansavam de uma maneira que ela não lembrava quando havia acontecido pela última vez. Talvez o descanso não viesse do sono. Talvez viesse da ausência de exigências. Ela passou o dedo distraidamente pela pequena marca deixada pela xícara na mesa, um círculo úmido que logo desapareceu. Aquilo a fez pensar em como alguns momentos existem apenas enquanto estão sendo vividos, dissolvendo-se depois sem deixar prova. E ainda assim permanecem. A chaleira começou a sussurrar mais alto. O garçom desligou o fogo antes que o som se tornasse insistente. Tudo ali parecia guiado por uma atenção cuidadosa aos limites. Nada alto demais, nada rápido demais. Lá fora uma única janela em um prédio distante apagou-se. Outra permaneceu acesa. A cidade dormia em camadas. Clara sentiu uma leve vontade de fechar os olhos, não por sono, mas por confiança naquele espaço. E o fez por alguns segundos. Apenas ouviu o leve rêndio da madeira quando alguém se movia, o vapor escapando da chaleira, o silêncio amplo entre um som e outro. Quando abriu os olhos novamente, nada havia mudado. E ainda assim, tudo parecia um pouco mais tranquilo. Ela percebeu que não pensava mais em quanto tempo ficaria ali. A pergunta simplesmente deixou de existir. Tomou mais um gole do café já quase no fim. A temperatura agora era morna, gentil, como se acompanhasse o ritmo da madrugada que também começava a se suavizar. Um cansaço agradável surgiu daqueles que não pesam, apenas convidam ao repouso. Clara apoiou o queixo na mão e voltou a observar a rua. O céu parecia ligeiramente mais claro no horizonte distante. Não exatamente anúncio do amanhecer, mas uma mudança sutil, quase imaginada. A noite continuava presente, apenas menos profunda. Ela percebeu então algo simples. Não estava esperando que algo acontecesse. E talvez fosse exatamente isso que tornava aquele momento tão raro. Nenhuma expectativa, nenhuma urgência. Apenas a sensação de estar abrigada dentro de um intervalo do mundo. O café, a rua, a madrugada. Tudo parecia respirar no mesmo ritmo lento. E Clara permaneceu ali deixando que a noite continuasse a passar através dela, como água calma contornando pedras, sem pressa de chegar a lugar algum. A madrugada já não era tão profunda. Não havia luz nova ainda, nem sinais claros de manhã. Mas algo no ar parecia mais leve. Como se a noite tivesse atravessado seu ponto mais silencioso e agora respirasse de outra forma. Mais ampla, mais tranquila. Clara percebeu isso antes mesmo de entender. Talvez fosse o modo como o céu, além dos prédios, perderá um pouco da densidade escura. Ou talvez fosse apenas o corpo reconhecendo que o tempo havia seguido adiante, enquanto ela permanecia ali imóvel, segura dentro daquele intervalo. A xícara estava quase vazia novamente. Restava apenas um pequeno círculo de café no fundo refletindo a luz da luminária, como um espelho escuro. Ela girou a xícara devagar, observando o líquido acompanhar o movimento, formando ondas pequenas que logo se aquietavam. Havia algo reconfortante em ver como tudo sempre voltava ao repouso. O garçom fechou o livro que lia e alongou discretamente os ombros. Seus movimentos continuavam silenciosos, mas agora carregavam um leve sinal de cansaço bom.
O tipo de cansaço que surge depois de uma noite tranquila. Ele abriu um pouco a cortina da porta. O ar fresco entrou devagar, trazendo um frio suave e o cheiro limpo da rua depois da chuva. Clara inspirou fundo. A respiração pareceu alcançar lugares mais profundos dentro dela, como se algo que permanecia apertado começasse, enfim, a se soltar. Lá fora a rua ainda estava vazia, mas não tinha mais o mesmo silêncio absoluto. Um som distante, talvez um caminhão de entregas, talvez alguém abrindo uma porta metálica em outra quadra, surgia e desaparecia sem pressa. A cidade começava a acordar sem realmente acordar. Clara apoiou as mãos sobre a mesa e percebeu uma sensação nova, sutil. Não era exatamente alegria, nem alívio. Era algo mais quieto, uma leve disposição para continuar. Ela não pensou em decisões nem em mudanças concretas. Apenas sentiu que o peso que trouxera consigo havia se reorganizado. Ainda existia, mas já não parecia ocupar tanto espaço. Como uma mala que finalmente encontra o chão depois de ser carregada por muito tempo. O garçom aproximou-se e recolheu algumas xícaras vazias do balcão. O som suave da porcelana sendo empilhada ecoou pelo ambiente, marcando discretamente a passagem das horas. Clara observou suas próprias mãos. Elas estavam relaxadas. Era um detalhe pequeno, mas significativo. Ao chegar, seus dedos permaneciam tensos ao redor da xícara, como se segurassem algo invisível. Agora repousavam naturalmente sobre a mesa. Ela percebeu que não estava mais apenas se protegendo da noite. Estava participando dela. Um fio muito fino de luz começou a surgir no horizonte distante, quase imperceptível, entre os prédios. Não iluminava nada ainda. Apenas suavizava o contraste do céu. A madrugada cedia espaço, sem resistência. Clara sentiu uma vontade inesperada de sorrir, embora não houvesse motivo específico. Era um sorriso leve, breve, que apareceu e permaneceu apenas o suficiente para ser sentido. Talvez porque entendesse sem formular em palavras que aquela pausa estava chegando ao fim. Não de forma triste, mas natural. Como terminar um capítulo depois de lê-lo devagar? Ela pegou a xícara e tomou o último gole. O café já estava morno, quase frio, mas ainda carregava o mesmo sabor acolhedor. Ao pousá-la novamente sobre o pires, percebeu o pequeno som que ecoou pelo café vazio. Um som simples. E ainda assim, definitivo. O garçom ergueu os olhos, como se reconhecesse aquele momento silencioso. Aproximou-se sem pressa. Mais alguma coisa? Perguntou, em voz baixa. Clara pensou por um instante. Não precisava de mais café. Também não queria ir embora imediatamente. E foi então que percebeu a mudança mais delicada de todas. Já não permanecia ali para fugir de algo. Permanecia porque queria estar ali até o fim daquela noite. Acho que só mais um pouco, respondeu. Ele assentiu, compreendendo sem necessidade de explicação. Enquanto ele se afastava, Clara voltou o olhar para a rua. A claridade distante crescia quase invisivelmente, dissolvendo o escuro em tons mais suaves. Ela sentiu que algo dentro dela acompanhava aquele mesmo movimento. Nada havia sido resolvido. Nada havia mudado de forma grandiosa. Mas havia espaço. E às vezes, pensou, espaço já é o começo de qualquer mudança. Ela respirou fundo outra vez. A madrugada continuava ali, mas agora carregava a promessa silenciosa de que a noite não era apenas um abrigo. Era também uma passagem. O novo café chegou silenciosamente. Clara quase não percebeu o momento em que o garçom colocou a xícara diante dela. Apenas notou o vapor subindo outra vez. Mais delicado agora, dissolvendo-se no ar que já não era tão frio quanto antes. A madrugada parecia suspensa entre dois mundos. A rua ainda pertencia à noite, mas o céu carregava um tom diferente. Um azul muito leve começava a surgir atrás dos prédios, como uma lembrança distante do dia. As luzes dos postes continuavam acesas, embora já não fossem necessárias da mesma forma. Clara segurou a xícara com as duas mãos. O calor encontrou suas palmas lentamente, e ela percebeu que aquele gesto, repetido tantas vezes durante a noite, agora tinha outro significado. Não era mais busca por conforto. Era reconhecimento. Como se aquele momento tivesse se tornado familiar. Ela olhou pela janela. A rua permanecia quase vazia, mas algo havia mudado. Um padeiro atravessava a calçada do outro lado carregando uma caixa, seus passos ecoando suavemente. Em uma janela distante, alguém abriu as cortinas.
Pequenos sinais de vida começavam a surgir, discretos, respeitando o silêncio que ainda existia. Nada interrompia a calma. Tudo apenas continuava. Clara respirou fundo e percebeu algo simples. Seus pensamentos estavam quietos não porque ela os evitava, mas porque já não precisavam insistir. A inquietação que trouxera consigo parecia ter encontrado repouso durante aquelas horas invisíveis. Ela não havia tomado decisões. Não havia chegado a conclusões. E ainda assim, sentia-se diferente. Como uma superfície de água depois que o vento cessa. Tomou um gole do café. O sabor pareceu mais claro, quase luminoso. Talvez fosse apenas um momento. Talvez o corpo despertando junto com o dia que se aproximava. O calor percorreu seu peito e pela primeira vez naquela noite ela sentiu algo próximo de leveza. Não uma felicidade intensa. Algo menor, mais verdadeiro. Uma aceitação tranquila. O garçom abriu completamente a cortina da porta. A luz azulada da madrugada entrou devagar, misturando-se ao dourado do interior do café. As duas luzes coexistiram por alguns instantes, criando sombra suave sobre o chão de madeira. Clara observou essa mistura. E foi ali, sem anúncio, sem pensamento elaborado, que algo dentro dela se rearranjou. Ela percebeu que não precisava carregar tudo ao mesmo tempo. Que algumas respostas poderiam esperar. Que alguns caminhos não precisavam ser decididos naquela noite. Que continuar às vezes significava apenas dar o próximo passo quando o corpo estivesse pronto. A compreensão não veio em palavras. Veio como respiração. Ela soltou o ar lentamente e seus ombros relaxaram ainda mais, como se uma tensão antiga finalmente tivesse encontrado saída sem esforço. Do lado de fora um pássaro atravessou o céu, claro demais para ser noite e escuro demais para ser manhã. O som breve de suas asas desapareceu rapidamente, mas deixou uma sensação de movimento. A cidade despertava. E silenciosamente, Clara também. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase involuntário, enquanto observava o café diante dela. Percebeu que aquela pausa não havia mudado o mundo lá fora, mas havia mudado a forma como ela estava dentro dele. O relógio marcou um novo minuto. Nada especial aconteceu. Ainda assim parecia suficiente. Clara apoiou a xícara sobre o pires e deixou os dedos repousarem ali por mais um instante, sentindo a superfície morna, como quem agradece sem precisar dizer. A noite não terminara de repente. Ela simplesmente se transformará. E naquele instante quase invisível, entre o último silêncio da madrugada e o primeiro sopro do dia, Clara compreendeu que o abrigo que encontrara não estava apenas no café, nem na rua vazia, nem na noite longa. Estava na possibilidade de parar. A luz da manhã começou a existir antes mesmo de ser percebida. Não surgiu de repente. Apenas tornou o céu mais claro, diluindo lentamente o azul profundo da madrugada em tons suaves que se espalhavam entre os prédios. As luzes dos postes ainda permaneciam acesas, mas já pareciam pertencer ao passado da noite. Dentro do café o dourado das luminárias perdeu um pouco da intensidade. Agora dividia espaço com a claridade que entrava pela porta de vidro, tocando o chão de madeira em faixas silenciosas. Clara observou o último vapor subir da xícara. Era mais leve agora, quase transparente. Ela tomou o gole final sem pressa, sentindo o calor desaparecer aos poucos, como se acompanhasse o encerramento natural daquele momento. Não havia vontade de prolongar. E pela primeira vez, também não havia resistência em partir. O garçom aproximou-se com o mesmo cuidado de sempre. Não perguntou nada, apenas deixou a conta dobrada sobre a mesa. O gesto tinha algo de respeitoso, como quem entende quando uma pausa chegou ao fim por si só. Clara olhou ao redor, mais uma vez. As cadeiras, o balcão silencioso, a pequena planta inclinada em direção à janela, as marcas discretas na madeira da mesa. Tudo permanecia igual. E ainda assim, parecia diferente porque ela própria estava diferente ao olhar. Pegou o casaco e o vestiu devagar. O tecido frio tocou seus braços, lembrando-a do mundo lá fora. Não era um choque, apenas uma transição. Antes de se levantar, deixou a mão repousar sobre a mesa por um instante, quase como um gesto de despedida. Não havia palavras adequadas para agradecer aquele lugar, aquela noite, aquele silêncio compartilhado. Algumas experiências não pedem explicação, apenas presença. Ela caminhou até o balcão, pagou e trocou um sorriso tranquilo com o garçom. Um daqueles sorrisos pequenos,
suficientes para dizer mais do que qualquer conversa longa. O sino da porta tocou quando ela saiu. O ar da manhã a recebeu com frescor. A rua ainda estava calma, mas já não vazia. Uma padaria abria as portas ao longe. O cheiro de pão recém-assado misturava-se ao da chuva que permanecia nas calçadas. Um ciclista passou lentamente. Em uma janela alguém regava plantas começando o dia. A cidade despertava com gentileza. Clara parou por um momento diante do café, antes de seguir. Olhou através do vidro e viu o interior agora iluminado pela luz natural. O lugar parecia menor visto de fora, quase comum. E talvez sempre tivesse sido. O que mudará fora o instante vivido ali dentro. Ela respirou fundo. O ar frio preencheu seus pulmões com facilidade, sem o peso que sentirá horas antes. Não havia respostas novas esperando por ela, nem grandes decisões tomadas durante a noite. Mas havia algo mais simples. Espaço. Ela começou a caminhar pela rua, ainda úmida. Seus passos eram calmos, alinhados ao ritmo da manhã que nascia devagar. As poças refletiam o céu claro, e por um instante ela viu seu próprio reflexo misturado à luz crescente. Seguiu sem pressa, sem olhar para trás novamente. Não por esquecer, mas porque não era necessário levar o lugar consigo. O que precisava já havia ficado. Ou talvez tivesse sido levado de forma invisível. Enquanto caminhava, percebeu que o dia não parecia pesado como costumava parecer. Era apenas um dia começando, aberto, silencioso, possível. E então compreendeu com uma tranquilidade quase imperceptível que algumas noites não existem para mudar o rumo da vida. Existem apenas para lembrar que é permitido parar, respirar e recomeçar em silêncio. A rua agora lentamente preenchida por sons suaves da manhã. Já não era a mesma rua vazia de antes. Mas o abrigo daquela noite permanecia, discreto, morno, como o último gole de café guardado na memória. E Clara seguiu adiante acompanhando a luz que crescia, enquanto o dia nascia sem pressa alguma.